civilizações do espaço visitando a planeta Terra. O caso Paulo Ferro, Antônio Paulo Ferro, tratorista da prefeitura de Garanhuns, era proprietário de pequena gleba de terra fértil, onde nas horas vagas cuida de suas plantações de milho, feijão, tomate, fumo e mandioca. Foi ali que ele viveu a maior aventura de sua vida. No dia 10 de setembro de 1965, Antônio estava trabalhando na lavoura quando, às 8h30, ouviu um barulho no milharal próximo. Olhou e viu dois objetos de brilho metálico descendo do céu, a uns 8 metros de onde se encontrava. Tinha uma forma circular, com cerca de 1,5 metros de diâmetro, por uns 80 centímetros de altura. Tocaram o solo, os dois ao mesmo tempo, em movimentos uniformes como que sincronizados, subindo outra vez uns 5 metros, imobilizando-se então. Ao tocar o chão, deixaram ali dois homenzinhos que não teriam mais de 70 ou 80 centímetros de altura. Estes imediatamente se aproximaram do lavrador, que estava parado observando uma elevação do terreno, agarrado a um galho de cajueiro, apavorado, pensando que chegara o fim do mundo. Mas os pequeninos estancaram a meio caminho e voltaram para onde estavam seus aparelhos. De lá olharam Antônio com um olhar de simpatia e bondade, como que reconsiderando a decisão. Novamente se encaminharam para ele, porém mais devagar. Pararam quando um deles escolheu um tomate que mostrou ao outro trocar algumas palavras. No linguagem que o tratorista não compreendeu. Depois de jogar o tomate fora. Mas calma, agora o senhor Antônio Ferreira perguntou-lhe o que desejava e de onde vieram. Eles não responderam, apenas sorriram e voltaram para a nave. Postaram-se debaixo delas, cada um sob a sua. Estas desceram sobre eles, recolhendo-os, tudo em movimento uniforme ao mesmo tempo. Ainda então decolaram, sempre sincronizados, a princípio com um chiado e depois com um som grave muito forte. A certa altura o observador teve a impressão de que entre as duas comonatas se formavam prolongamentos laterais, tanto na descida como na subida. Os discos provocaram ventania agitando os pés do milho. Em entrevista ao pesquisador da Sociedade Brasileira de Esquador, o senhor Antônio Paulo Ferro acrescentou que não reparava na vestimenta dos tripulantes, mesmo porque eles pouco sobressaíam do capim alto, mas podia afirmar que eram pessoas adultas com cabeças e membros proporcionais ao tamanho do corpo. No rosto e nas mãos e pele eram lisas, sem rugas, queimada, os dedos não tinham pregas nas articulações como em nós terrestres, e pareciam como as figuras que o senhor Olegário Guilherme da Rocha tem na sua fazenda. O caso Tiago Machado. Vários moradores do bairro Pinheiro, da cidade paulista de Pirassununga, assistiram no dia 6 de fevereiro
1969 às 7h30, é um espetáculo ímpar e emocionante. Um objeto luminoso desceu do céu a uns 800 metros de distância no mato. Quem viu primeiro foi Dona Maria dos Santos. Ele fazia movimento de subida e descida a pouco mais de meio metro acima do chão. Tiago Machado, 19 anos, vizinho de Dona Maria, pensou que fosse um paraquedas azul, luminoso, de um brilho total. Os outros disseram que era um disco voador e talvez conheceu, ninguém quis acompanhar Tiago na busca ao objeto. Este muniu-se de um binóculo e a tiracola e seguiu, mata adentro, sempre guiado pelos gritos dos observadores distantes que, de onde estavam, tinham melhor visão. Já bem adiante, Tiago resolveu pedir ajuda ao seu amigo Francisco Hanser, que morava por ali, dentro do terreno do Instituto Zootécnico. Seguiram os dois pelo mato, um pela parte baixa, outro pela parte de cima. Em virtude da vegetação ser expressa e alta, áspera e alta, Tiago só viu o objeto quando já estava a apenas 10 metros de distância. Mesmo assim, só percebeu uma estrutura arredondada, metálica, com 1,50 m de altura, pousado no tripé. Afastando ramos, procurou a melhor posição e ficou observando. Quase imediatamente abriu-se uma portinhola num aparelho e por ela saíram flutuando 2 tripulantes, um de cada vez, baixando suavemente até o solo. Porém, dentro da nave, ele distinguiu mais 2 observando através de uma espécie de para-brisa. Eram homens pequenos, teriam 1,50 m de altura, usavam roupas colantes, aluminizada que cobria todo o corpo, dos pés à cabeça. Na altura do rosto havia um visor transparente, o rosto tinha a pele lisa amarelada, com uma cicatriz em cada bochecha. O olho esquerdo ficava em nível mais alto do que o direito, lábios finos, nariz achatado, olhos amarelo escuro, sem pupila e sem esclerótica, suas rugas paralelas acima dos olhos, sem cílios, 2 rugas paralelas acima dos olhos, sem cílios, nem pálpebras. O queixo dava a impressão de estar fugindo para trás. Os 2 tripulantes deram 3 passos à frente e o garoto deu um, ficando assim a uns 8 metros frente a frente, quando entabularam conversação. Eles emitiam sons graves, guturais e roucos que pareciam sair de uma tromba que se movimentava na parte inferior da máscara de cada um ao falar. Quando o Tiago perguntou-lhe em português como teria chegado ali, um deles fez gestos de movimento rotativo com as palmas das mãos opostas, formando um círculo com 2 braços, que em seguida levantou e baixou várias vezes. Nesse momento o rapaz tirou um cigarro do maço que estava no bolso da camisa e acenou, o que foi observado com grande atenção pelos 4 seres, que se entreolharam e trocaram algumas palavras. Quando o Tiago tirou as primeiras baforadas, então o jovem, mais calmo, pegou o maço que ainda tinha 14 cigarros e jogou para eles. Um deles, sem desviar olhos do garoto, apanhou, inclinando-se com alguma dificuldade. Quando a mão que o homenzinho estendeu chegou a uns 10 centímetros do maço, este levou sozinho e aderiu a ele. Em seguida, o tripulante encostou a mão com os cigarros ao próprio corpo e, como no passo de mágica, o maço desapareceu. Os 2 pigmeus riram, mostrando seus dentes enegrecidos e diferentes, pois os inferiores se encaixavam em falhas nas superiores e vice-versa. Depois do episódio dos cigarros, os 2 mais confiantes adiantaram um passo, o mesmo fazendo Tiago. Ele pensou que eles queriam convidá-lo para uma viagem de escovador, assim para deixar um comprovante. O jovem tirou o binóculo que trazia a tiracolo, colocando-o no chão. Alarmados, os pilotos recuaram para o passo. Vendo isso, Tiago recolocou o binóculo no pescoço, após o que os 2 se aproximaram novamente. Procurando fazer-se entender, os cosmonautas falaram e gesticularam cerca de 15 minutos, até que, ouvindo o grito de Francisco chamando pelo nosso amigo, recuaram lentamente, sempre de costas para o disco. Era um pulinho, elevaram-se no ar e entraram na cosmonave. Um depois do outro, o último, com o busto ainda no lado de fora, apontou um instrumento na direção do jovem, lançou uma chama azul.
que o atingiu na coxa direita, onde sentiu logo um formigamento, seguindo de endurecimento de todo o corpo. Ainda pôde ver a janelinha fechar-se, a nave ergueu-se uns 2 metros do solo, silenciosamente, seguindo para o lado dos Morais. Foi então que caiu e perdeu os sentidos. Ao recuperar a consciência, uma hora depois, na Santa Casa, ainda sentiu um pouco de dor na coxa, mas disse que estava bem. Ao médico que foi atender. Esse, segundo a declaração de Tiago, o examinou apenas olhando, dispensando imediatamente. No local da aterrissagem, a vegetação estava amassada num círculo de 4 metros de diâmetro, e dentro dessa área 3 buracos, correspondentes às conchas das quais se apoiavam as pernas do tripé. Tiago nesse dia ingeriu de 3 a 4 litros de água e dormiu muito. Nos primeiros dias seguintes, ainda tomou água em abundância. O médico Dr. Henrique Reis, em entrevista que concedeu à Sociedade Brasileira de Discos Voadores, no dia 19 de maio de 1973, declarou, por sua vez, que, no mesmo dia da ocorrência, examinou Tiago dos pés à cabeça na Santa Casa durante 1 hora, não encontrando nada de objetivo na perna ou no corpo. Achou normais o pulso, a pressão e a respiração. Notou apenas que o rapaz estava com o corpo todo duro e piscava muito, o que interpretou como pitiatismo. Acrescentou ainda que a posteriori acha realmente que teria havido algum episódio com Tiago ligado a discos voadores, mas acha também que o jovem se comportava como vedete, embora admitia seu histerismo muito mais raro no homem do que no sexo feminino. A senhora Maria dos Santos, vizinha de Dona Maria Machado Mitzler, mãe de Tiago, também tem a sua história para contar. Naquele dia 6 de fevereiro, às 8h30, estava aprontando seu filho para ir à escola. Olhando para fora, viu no mato do Instituto Zootécnico da Indústria e Pecuária, do outro lado do vale do bairro Pinheiro, um objeto muito reluzente, no formato de uma bacia emborcada, subindo e descendo, numa altura de 2 a 3 metros do chão após alguns minutos. Viu quando o Tiago entrou no ISIP à procura do Instituto de Zootecnia à procura do objeto. Uns 30 ou 40 minutos depois, chegou um menino correndo, esbaforido, para dizer à mãe do rapaz que ele estava morrendo lá no mato. Dona Maria dos Santos e outra vizinha, Ana Maria Creonice, acompanharam a senhora Maria Machado mata adentro, seguindo o garoto, e lá adiante encontraram Tiago caído ao chão, os olhos abertos, mas todo abalado, todo abobalhado, pálido, suando copiosamente, a repetir sem parar: água, água, água. Não se aguentando em pé, foi arrastado pelas 3 senhoras para a casa mais próxima, o senhor Francisco Hansen. Com ele começou a balbuciar palavras referentes a ferimento na coxa. Dona Maria dos Santos rasgou suas calças na perna direita, onde constatou um vergão esbranquiçado, como se fosse produzido por uma chibatada. Avisada a polícia, esta mandou 2 elementos que levaram o jovem para a Santa Casa. Ali disse Dona Maria, o Dr. Henrique Reis, que deveria examinar o acidentado, vendo as roupas rasgadas de Tiago, teve a impressão errônea e o mandou embora. Às 17 horas daquele dia, o pessoal da Escola do Aperfeiçoamento da Aeronáutica, sediado na base de Pirassununga, chegou à casa da Dona Maria Messler, fazendo perguntas e desenhos de acordo com as indicações da própria vítima. Saíram logo depois e voltaram por volta das 18 horas com o Dr. Henrique dos Reis, que sozinho no quarto com Tiago, submeteu a exame. Dona Maria Santos acrescentou que tanto ela como outras 2 vizinhas que acudiram ao rapaz passaram 3 dias consecutivos sem se alimentarem, bebendo água apenas, nervosas e com insônia. Observação: seria interessante para o leitor recapitular, em conexão com o caso de Tiago Machado, o relato número 14, o caso do mata-formiga do primeiro grupo, e ainda o número 35, tripulantes atacam Pirassununga, localizado adiante no grupo número 4. Pouco antes, são todos eles acontecimentos que
se verificaram no mesmo local ou nas proximidades, ainda na mesma época, conforme a tabela G1 do capítulo 6, quando as mesmas e diferentes raças demonstram comportamento diferente em diversas ocasiões. Tiago Machado e o retrato falado do tripulante. Caso Dr. Freitas Guimarães. Entrevista concedida ao canal 13 da televisão carioca na noite de 27 de agosto de 1957, o professor João de Freitas Guimarães, advogado militante, relatou a estranha aventura que teve com o disco voador e seus tripulantes. Entrevistado pela Sociedade Brasileira de Discos Voadores, confirmou suas declarações, que se resumem no seguinte: no dia 16 de junho de 1956, fora a São Sebastião, a serviço de sua profissão. Encontraram o fórum já fechado, hospedando-se no hotel. Após o jantar, pois a passear pela praia. Seriam 19h10 ou 19h15, quando, olhando para o navio, a levar-se um jato d'água no trecho compreendido entre a Ilha Bela e São Sebastião. Pensou logo numa baleia, mas imediatamente emergiu das águas um aparelho bujudo que tomou a direção da praia, onde ao chegar lançou um trem de aterrissagem munido de esferas, e por uma abertura saíram dois homens que se encaminharam ao seu encontro. Eram altos, claros, cabelo louros, olhos claros e serenos. Usavam uma espécie de macacão verde que se estreitava ao nível do pescoço, nos punhos e dos tornozelos. A princípio se assustara quando pararam à sua frente, mas, como parecia tão humanos, perguntou-lhe se teria havido algum acidente com a máquina ou se estava procurando alguém. Não obtendo resposta, repetiu a pergunta em francês, inglês, italiano e mais, sem resultado. Todavia, embora eles não falassem, o advogado teve a impressão de que estavam convidando a entrar no aparelho. Pareceu-lhe que os tripulantes estavam se comunicando por telepatia. Percebendo que o convite era insistente, o Dr. Freitas Guimarães sentiu uma vontade irresistível de ver o interior do objeto. Um dos homens se encaminhou para a nave, dando-lhe as costas. Ele seguiu-os sem relutância e o outro cavalheiro marchou atrás. O indivíduo que à frente alcançou a parte inferior da nave e nela subiu facilmente, segurando-se a escada com uma só das mãos, enquanto que ele, o advogado, precisou o auxílio de ambas as mãos na entrada do disco. Aguardando-o estava um terceiro tripulante. Fechada a porta, o engenho decolou. Nesse momento, mesmo sentindo um ligeiro mal-estar, o professor notou que havia água nas escotilhas. Está chovendo? Perguntou. Sempre telepaticamente foi dito que não se tratava de chuva. Aquela água era proveniente da rotação em sentido contrário das peças que compunham a nave. Explicaram que, contornando a cosmonave, havia um dispositivo de filtração de raios, a qual tinha a propriedade de fazer o semivácuo em qualquer uma de suas partes. Observou o caso ídico que durante toda a viagem eles se permaneceram num único compartimento, mas notou que havia outros também iluminados. Através das janelas, viu o Dr. Guimarães que passava por uma zona intensamente escura, onde os astros brilhavam de maneira extraordinária. Sucediam-se regiões enxameadas de estrelas que cintilavam com incomparável fulgor. Seguiam-se novas zonas escuras, atravessadas depois de uma camada violeta fulgurante. Nessa ocasião, sentiu que o aparelho se sacudia fortemente, como demonstrasse receio. Disseram que a nave acabara de deixar a atmosfera da Terra. Durante a viagem, o advogado perguntou várias vezes de onde eram eles originários, mas não obteve resposta. Não se sabe por que razão não desejavam identificar-se. Reparou que havia no compartimento onde se encontrava um painel em forma circular, no qual oscilavam três agulhas muito sensíveis. Viu que, ao deixar a atmosfera da Terra, os referidos ponteiros passaram a vibrar intensamente, segundo foi-lhe explicado por um dos tripulantes. O aparelho era
conduzido no sentido resultante da composição das forças magnéticas daquele lugar. Ao regressar, notou que seu relógio estava parado, mas calculou entre 30 e 40 minutos o tempo que estiver em voo. Ainda dentro da astronave, combinaram novo encontro para o dia 12 de agosto do ano seguinte, em 1957, no mesmo local e hora. A data foi marcada por meio de 12 constelações que dispuseram sob a forma de zodíaco. Uma rota identificava o ano e a repetição de 12 vezes o número 8 deu-lhe a ideia de um mês de agosto. Declarou ainda o professor Freitas que não compareceu ao novo encontro porque, como o caso fora muito divulgado, havia sido organizada por curiosos uma caravana para assistir à entrevista, o que certamente provocaria grande tumulto. Além disso, a aeronáutica enviara ao local alguns aviões de caça a jato. Em entrevista posterior e concedida ao pesquisador da Sociedade Brasileira de Simuladores, declarou o advogado que, poucos dias antes da data convencionada para o encontro, o coronel aviador Coqueiro, na presença do Dr. Gabriel Alca, o irmão deste de um escrevente do 5º Tabelião de Santos, disseram-lhe: eu, se fosse você, não iria a esse encontro, terei lá 2 esquadrões de caça-jato para receber o disco voador. Nessa entrevista, acrescentou o Dr. Guimarães que soubera por pessoas que deram testemunho público na TV Tupi de São Paulo que na data marcada o disco voador surgiu por trás da Ilha Bela, passando sobre São Sebastião e seguindo em direção à praia de Barra Quebaça. Dr. Freitas Guimarães. O caso da Sagrada Família. Tripulantes de um disco voador tentaram estabelecer contato com 3 meninos em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no quintal da casa, a rua Conselheiro Lafayette, número 1533, no bairro Sagrada Família, sem contudo lograr em êxito. O caso, que ocorreu no dia 28 de agosto de 1963, foi minuciosamente pesquisado pelo grupo mineiro Sissoane e se resume em linhas gerais ao seguinte: os meninos, Fernando e Ronaldo, 14 anos, filho do casal Alcides com Alberto, após o jantar, saíram para o quintal com a finalidade específica de lavar o coador de café com a água de um depósito, um velho tambor de gasolina ao lado da cisterna. Acompanhavam o garoto José Marques Gomes Vital, então com 7 anos, que se dirigiu rapidamente rápido para o depósito, dentro do qual abaixou totalmente a cabeça e os braços para colher o líquido numa vasilha que levava. Ronaldo, que vinha logo atrás, notando uma claridade no quintal, olhou para o alto e viu um objeto esférico iluminado por dentro e de paredes transparentes, flutuando sobre o abacateiro a 8 metros de distância. Tinha de 3 a 3,50 metros de diâmetro. Na parte superior, uma espécie de antena por 2 hastes inclinadas em forma de V, encimadas por pequenas esferas. A outra haste vertical no centro. Dentro havia 4 pessoas sentadas em banquinhos de uma só perna, uma delas mulher, com longos cabelos alourados e puxados para trás. Os homens eram calvos. Em questão de segundos, projetaram ao sol 2 feixes de luz amarela, entre os quais desceu uma das criaturas em postura ereta, mas como que flutuando, até tocar o sol suavemente, sem perceber a presença de Ronaldo e Fernando. Encaminhou-se para a cisterna. Ali chegando, estendeu um braço na direção de José Marcos, o não viu porque estava com a cabeça dentro do tambor. Interrompido o gesto, um homem que tinha mais de 2 metros de altura, como uma ameaça ao garoto,
Fernando saltou sobre o menino, jogando-o ao chão. O homem zarrão fez-lhe uma série de gestos com as mãos, apanhando-os com os movimentos de cabeça e palavras estranhas. Depois sentou-se à beira da cisterna, de frente para o disco. Aproveitando o fato dele estar de costas, Fernando apanhou um pedaço de tijolo e levantou o braço para arremessá-lo. O indivíduo, inexplicavelmente, como se houvesse adivinhado, o homem saltou de pé, virando-se, lançou na mão do menino um jato de luz amarela projetado de um pequeno retângulo situado na altura do peito. A pedra caiu da mão de Fernando e os três garotos, como que acalmados pelos gestos e voz grave do ser, não fugiram nem gritaram por socorro. Ficaram observando aquela criatura enorme que lhes falava em idioma desconhecido. Como os outros que estavam na cabine, ele era calvo e só tinha um olho grande, arredondado, escuro, sem esclerótica, bem no meio da testa, na base do nariz. A pupila era um risco horizontal mais escuro. Sobre o olho, uma mancha escura que seria, talvez, sobrancelha. O rosto era todo vermelho. Quando falava, mostrava uns dentes muito brancos. Vestia uma espécie de escafandro e tinha a cabeça envolvida num capacete redondo e transparente, através o qual seu rosto era bem visível. A roupa era de cor castanha até a cintura, branca até os joelhos e depois preta até os pés. Calçados com botas pretas, o uniforme parecia ser de couro e era muito enrugado nas partes correspondentes aos membros e tórax. Nas costas havia uma caixa cor de cobre apontando à lua, fazendo um gesto de elevação progressiva das mãos, como a indicar o voo naquela direção. O estranho se virou-se e se encaminhou na direção do aparelho. Vendo-o afastar-se, José Marco conseguiu falar. Será que ele volta? Perguntou. Surpreendentemente, o homem girou a cabeça em sua direção e fez com ela vários movimentos verticais, como a responder afirmativamente à pergunta do garoto. No meio do caminho, dobrou o corpo sobre o canteiro, apanhou uma planta com a mão esquerda. Ao atingir um ponto onde havia descido, fez um discreto gesto e reapareceram as duas listas de luz, ligando o objeto ao sol. Subiu entre as duas faixas, em postura ereta como descera, e sentou-se junto a seus companheiros. Então a nave emitiu um brilho forte e voou silenciosamente rumo a leste, apagando-se logo e desaparecendo. Então logo se sentiram, os meninos correram para dentro de casa, gritando: mamãe, mamãe, vem ver que coisa horrível. Dona Maria José, alarmada pela aparência dos filhos, mandou uma menina chamar seu esposo num bar próximo. Papai, entrou gente no quintal lá de casa. O senhor Alcísio Alberto, pai das crianças, constatou que havia no quintal marcas pequenas em forma de triângulo, no trajeto que o homem fizera, segundo a indicação dos meninos. Segundo a edição de outubro de 1973 do Boletim Filosófico e Ufológico Norte-Americano, editado por Daniel Fry, The White Sunday Incidents, New Age Publishing publicou o jornal St. Louis Post-Dispatch em 5 de agosto de 1973. A notícia da UPI, datada de 4 de 8 de 73, procedente de Sofia, Bulgária, de que nas proximidades da cidade de Hrizlov, na parte sudoeste do país, foram, segundo a agência búlgara BTA, descobertos esqueletos gigantes em sepulcro pré-históricos, quais mediam 5 pés e 8 polegadas, apresentando somente uma única cavidade ocular no osso frontal coronal bone, acima do nariz. Informou ainda a agência que a descoberta foi feita nas ruínas de uma edificação antiga, cuja idade até a qual data não foram determinadas. Como era a nave que ele estava e a forma do ufonauta.
os meninos. O pesquisador brasileiro Úvio Brant Aleixo. Casa Antônio Rossi. Quando Antônio Rossi saiu com seus companheiros para uma pescaria no rio Paraibuna, a 150 km de São Paulo, mal sabia ele a aventura que o esperava naquele sábado inesquecível. Com um passarinho toda a noite pescando, arrumaram a tralha em determinado local à margem do rio. A cada um procurou encontrar um poço mais piscoso. Rossi estava bem distante de seus amigos, longe de suas vistas, quando às 16h40 notou que dois homens altos, de compleição robusta, inteiramente nus, vinham em sua direção. A princípio levantou-se de um salto e perguntou-lhes o que desejavam. Os estranhos indivíduos não responderam e com um sorriso franco e amigável aproximaram-se um atrás do outro para a 2 metros do pescador, o olhando fixamente. Seus olhos eram grandes e pareciam irradiar bondade, o que tranquilizou Rossi. Então um deles apontou para seus próprios olhos, que Antônio fixou e percebeu. Através deles, uma espécie de claridade que deixava a sua própria mente compreender os pensamentos de seu interlocutor, a qual, numa linguagem visual, lhe dizia: aqui estamos com a paz de Deus, somos habitantes de outro planeta, e não tenha receio, porque nenhum mal lhe causaremos. Nossa missão é benéfica em todos os sentidos, tanto para você como para seus semelhantes. Tenha confiança em nós. Aqui estamos para convidá-lo a visitar o nosso mundo. Não estamos exigindo, apenas o convidamos. Se aceitar o convite, será por sua espontânea vontade. Dentro de poucas horas chegaremos lá. A proposta parecia honesta, mas aqueles homens eram tão diferentes, não tinham órgãos sexuais como os terrestres, eram completamente glabros, sem pelo algum, nem na cabeça, e só tinham 2 dedos em cada mão e em cada pé. Ainda desconfiado, Rossi deu uma olhada de esguela no seu facão colocado sobre uma pedra ali perto. Como que lembra seu pensamento, um dos visitantes abaixou-se com certa elegância, apanhando a arma e entregando-a ao pescador, com um sorriso franco nos lábios. Antônio Rossi seguiu os 2 gigantes até a cosmonave, estacionada numa baixada com uns 30 metros de diâmetro e 9 de altura. O aparelho de cor cinza pálida tinha a forma de uma guarita. Dentro do disco voador foi interrogado mais uma vez, na linguagem visual, se estava disposto a ir espontaneamente. Ante sua resposta afirmativa, um dos tripulantes apanhou um minúsculo copo, encheu com um líquido de um depósito ali existente, entornando a substância na própria boca. Entregou o recipiente ao pescador, dizendo-lhe para fazer o mesmo, esclarecendo que aquilo era imprescindível para uma viagem espacial. Não se sentindo mal nem perdendo a consciência, não demorou muito e pousaram no mundo dos homens nus. Ali todos, homens e mulheres, andavam completamente despidos, estas destacando apenas por suas formas mais graciosas. Naquele planeta tudo é curvo, até as casas das paredes vítreas e transparentes são arredondadas. Foram recebidos com alegria por uma multidão de pelados que movimentavam os braços em silêncio, pois lá também a linguagem é visual.
O tripulante levou a vários lugares, fábricas, praças de esporte, explicando sempre tudo com tudo o que via. Naquele mundo não há dinheiro e a alimentação se resume em concentrados líquidos de frutas guardados em depósitos públicos transparentes, classificados por cores diferentes e não contém resíduos. O transporte é feito por discos voadores pequenos, individuais e coletivos, que eles chamam de voledores. Esses veículos, todos automatizados, não se entrechocam. Entre outras coisas fascinantes, Russell viu no departamento de engenharia um capacete que, colocado na cabeça de uma pessoa, transmite e desenha numa prancheta as ideias de quem o está usando, tendo o pescador por esse processo feito a imagem do Cristo Redentor, mesmo sendo mau desenhista. Viu também uma máquina que torneava por meio de raios de luz. Na época não se conhecia o raio laser. Foi-lhe explicado que esse raio é tão poderoso que pode pulverizar até planetas, mas nunca é usado para esse fim, porque os povos agressivos não conseguem alcançar seu mundo e porque o estágio evolutivo em que se encontra é muito elevado e, por conseguinte, orientado no sentido de beneficiar e de ajudar o próximo. A posição da mulher ali é o de mãe e mestra, transmitindo seus conhecimentos aos filhos, que não pode ser mais de 2. Na viagem de volta, seu Cicerone, o tripulante, prometeu-lhe uma outra excursão, quando levaria a um planeta menos evoluído que a Terra, e também a um mundo mais adiantado do que aquele que visitou, e onde seus habitantes, em grau evolutivo muito mais elevado, apresentam consistência gasosa. Foi-lhe também explicado o motivo de não poder levar alguma coisa material que provasse a sua estada fora da Terra, e augurada a esperança de que esta possa um dia atingir um estágio em que os encontros interplanetários se façam com mais frequência e com mais facilidade. No dia seguinte, domingo, às 10 horas da manhã, o disco voador deixou em terra, no vale, perto de onde o levara. Seus companheiros já estavam apreensivos com a sua longa ausência, sem alimentação, já que os sanduíches estavam com eles. Atendendo à recomendação de seu amigo tripulante, Ross não revelou aos seus companheiros e nem a ninguém antes de decorridos 8 dias. Então reuniu alguns colegas de trabalho. Ele era metalúrgico. À hora do café e na presença também dos seus companheiros de pescaria, relatou a sua aventura. Aquilo foi uma bomba, mas como sempre acontece, alguns acreditaram, outros não. Porém a notícia se espalhou e, para não precisar estar repetindo sua história vezes sem conta, Antônio Rossi escreveu e publicou o livro. Num disco voador, visitei outro planeta. Nessa obra ele narra toda a sua aventura detalhadamente. Na época o autor, que é casado, tinha 35 anos de idade e residia em São Paulo. Uns 2 ou 3 anos após a publicação do livro, o Antônio Rossi, então residente no Rio de Janeiro, estava com um vizinho na praia de Sepetiba, quando ambos viram um disco voador se aproximar em voo baixo. Pensando tratar-se dos seus amigos extraterrestres, correu ao seu encontro, mas decepcionado viu a nave levantar voo e afastar-se, desaparecendo. Observação: em relação aos desenhos falados do episódio número 23 e que segue abaixo, o próprio desenhista, associado aos estimadores que o executou, o Sr. Helder Silvestre, observou que a testemunha Antônio Rossi sabia perfeitamente o que queria, porquanto não aceitava quase nunca o desenho executado. Pelo contrário, muitas vezes exigia uma concepção completamente diferente, demonstrando lógica na inclusão de minúcias que só uma pessoa que realmente houvesse visto e vivido o episódio poderia exigir. Desenho falado.
caso da enfermeira. A senhora Gênia Maria Santana, que atualmente é enfermeira na Casa de Saúde Santa Terezinha, em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, teve a oportunidade de falar a um ser que, ao que tudo indica, seria tripulante de um disco voador. Foi em 1969, morava nessa época numa casa construída sobre estacas a uns 70 centímetros em cima do chão, à beira da estrada RJ 100, entre Serraria e Bananeiras. Após levar o almoço ao seu marido na fazenda de Prata, onde ele trabalhava, regressou à sua residência. E pouco depois que entrou, ouviu uma batida na porta. Abriu a janela, olhou para baixo e viu um homenzinho de 1 metro ou pouco mais de altura. Tinha os olhos amendoados como japonês, boca feia e grande, nariz fino. Como estava com a pele do rosto coberta por um pó escuro, pensou que se tratasse de um mendigo e foi logo dizendo: "Que quer o senhor?" O homem núcleo falou qualquer coisa numa alagavia, uma língua que ela não entendeu e que interrompeu asperamente: "Não tem um almoço para o senhor, não." A estranha criatura baixou os olhos e calou-se. Dona Jane fechou a janela e só depois de uns 10 minutos ou 15 abriu novamente, não vendo ninguém mais lá fora. Nas suas declarações ao pesquisador da Sociedade Brasileira de Historiadores, acrescentou que a cabeça do homenzinho estava coberta por um tecido listrado de cor azulada e brilhava intensamente. Sua roupa, semelhante a um macacão escuro, era folgada, encobrindo as mãos que pareciam segurar alguma coisa. Não reparou nos sapatos. O caso Luiz Henrique. O caso Luiz Henrique da Silva de São Paulo apresenta importante particularidade que uma mensagem escrita em caracteres desconhecidos ocorreu no dia 25, 26 e 30 de abril de 1959. No dia 25, regressando de uma festa, deitou-se, mas não conseguiu dormir. Alguma coisa o perturbava. Alta madrugada, ouvindo um barulho no quintal, como se fosse uma ventania muito forte, foi ver o que era. Olhando para cima, viu um círculo no ar, com ferro em brasa. Voltou correndo à casa para chamar os pais. Levou-os ao quintal, mas a coisa havia desaparecido. Mais tarde, às 4h30, despertou sobressaltado e, atraído novamente ao quintal, encontrou ali um bilhete com os dizeres: "Compareça amanhã às 3h10. Neste mesmo local e não diga nada para não correr risco de vida." Assustado, tomou um calmante e deitou-se. No dia seguinte, não se preocupou muito com o incidente. Foi a uma festa, depois ao cinema, só regressando às 23 horas. Às 3 horas da manhã foi despertado e se lembrou do bilhete que estava no bolso do paletó. Vestiu este e se dirigiu ao quintal. Como que impelido por uma força desconhecida, lá às 3h10 apareceu no céu, uns 100 metros de altura, um círculo luminoso de 6 metros de diâmetro, mais ou menos, do interior do qual, por uma abertura em V, saiu um ser humano descendo em espiral até cerca de 20 centímetros ao solo e lhe disse: "Pode entregar-me aquilo que você achou?" O jovem, que estava inteiramente imobilizado, recuperou então os movimentos, entregando-lhe o bilhete. Ao recebê-lo, o tripulante colocou-o na mão e, no movimento de abrir e fechar a mão, o papel desapareceu. Em seguida, o estranho indivíduo pediu a Luiz Henrique que comparecesse no mesmo local da quinta-feira, dia 30, às 2h05 da madrugada, recomendando-lhe ainda absoluto segredo. Subiu em espiral como descer, entrou no aparelho e sumiu em 1 minuto apenas. Durante 3 dias, o jovem viveu horas de angústia, inquietude e dúvida, mas guardou o segredo. Dia 30, à hora combinada, o estudante voltou ao local do encontro, onde, como das outras vezes, sentiu-se imobilizado. Novamente surgiu o artefato, descendo em espiral. Um tripulante que, olhando algo no próprio braço, de tamanho de um grão de milho, disse: 2 horas e 5 minutos no seu planeta. Nesse momento, o jovem quis consultar seu relógio, mas não conseguiu levantar o braço. O homem perguntou ainda se estava tudo normal, ao que lhe foi respondido que sim. Pediu então licença e subiu em espiral. Logo em seguida desceu outro ser idêntico, que somente cumprimentou, subindo novamente. Um terceiro tripulante desceu e lhe pediu algo que escrever. O rapaz perguntou-lhe se queria um lápis e ele disse: "Folha." Recuperando os movimentos, Luiz foi à casa, apanhou o caderno e voltou, estendendo ao instante.
Este mandou que o rapaz eu colocasse na palma da mão. Feito isso, o caderno subiu sozinho. Novamente imobilizado, o jovem esperou cerca de meio minuto, quando o caderno desceu até a sua mão, trazendo uma mensagem em caracteres desconhecidos. Então ouvi a voz do tripulante que lhe dizia: um homem da terra deverá decifrá-las. Quando isso for conseguido, saberemos o que fazer. Disse, agradeceu e partiu. Nas declarações, a Sociedade Brasileira de Estuladores, Luiz Henrique acrescentou que os seres que viu usavam capacete embaçado, roupas com aparência de plástico que cobriam também o pescoço e os pés, e luvas transparentes, como se fosse de vidro. A mensagem deixada pelo ufonauta no caderno o caso Mário Hester. Às 17 horas do dia 4 de dezembro de 1949, Mário Hester, que morava na cidade de Barra Mansa, regressava do sítio de seu pai, em Volta Redonda, quando notou ainda perto do sítio um objeto discordal sobrevoando silenciosamente um grupo de árvores, aterrissando em seguida a 10 ou 15 metros da estrada. Surpreso, assustou-se mais ainda quando ouviu uma voz que lhe dizia: não tenho medo. Quer saber do que se trata? Sabemos que você acredita em nós. À sua aproximação, abriu-se uma portinhola no aparelho. Apareceu dois tripulantes, de estatura aproximadamente igual à sua, pouco mais de 1,65 m, os quais assinaram-lhe amistosamente, como que convidando a entrar. Usavam uma espécie de saiote romano e tinham a cabeça coberta por um gorro ou capacete. A primeira pergunta que Mário lhe fez foi se acreditavam em Deus, ao que responderam imediatamente: Deus é um só. Mas encorajado, o jovem entrou no disco, sendo conduzido por um corredor a uma sala com painéis cheios de ecrãs, quadros e botões. Comprimindo-se, algum destes botões apareciam nos quadros luminosos e fosforescentes, esquemas que explicavam a locomoção da nave no espaço. Convidaram-no para uma viagem. Hester respondeu que aceitaria se ele prometesse trazê-lo de volta a são e salvo. Assim, convencionados, deitaram-no vestido como estava, dentro de uma espécie de urna ou banheira, cheio de um líquido que, como lhe foi explicado, servia para limitar as inconveniências de grandes acelerações e também para alimentar o corpo. Apenas os olhos e o nariz ficaram fora do líquido. Ao ouvir os tripulantes dizerem que iam decolar, sentiu que adormecia rapidamente. Quando acordou, disseram que já estavam chegando. Foi tirado da urna e levado a um compartimento anexo, onde sua roupa encharcada e seu corpo molhado se secaram imediatamente. Como por encanto, deram-lhe para vestir uma roupa igual à que usavam, muito confortável, e calçados também idênticos. Olhando para uma das janelas, percebeu que chegava a uma espécie de espaço-porto, de onde subiam e desciam naves idênticas a que o trouxeram. Ao voltar para seus companheiros de viagem, assustou-se, vendo-os sentados num sofá, com a cabeça e troncos inclinados para a frente, sem qualquer movimento, completamente apagados, como se fossem dois bonecos. Nesse momento abriu-se a portinhola e algumas pessoas amáveis e sorridentes cumprimentaram-no, expressando-se em português frases como esta: estamos contentes com a sua vinda, é o terceiro, estamos ao seu dispor. Eram todos altos, chegando a alguns a 2 metros de altura e irradiando saúde, bom humor, felicidade. Levaram-no a visitar algumas fábricas e estabelecimentos diversos. Andou a pé nas ruas, mas durante o passeio viu gente andando também no ar, a uns 10 metros de altura, veículos deslizando em estradas suspensas. Entrou num edifício onde havia uma sala reservada ao nosso planeta Terra. Era uma espécie de museu. Acionaram os botões projetando
no Acrã imagens referentes aos terrestres. Nessa índole, nossos sentimentos de ambição e violência, nosso grau de evolução. Disseram-lhe que bilhões de anos a órbita da Terra passava perto do seu planeta, com a aproximação de um enorme corpo celeste. A Terra foi removida para outro sistema. Informaram também que o mundo deles estava perto da constelação de Órion. Aqui, astrônomos russos já o haviam localizado. A cidade era toda coberta por gigantescas cúpulas transparentes, através das quais se via um céu azul, não via o sol, mas havia uma iluminação difusa que parecia natural. Os alimentos não deixavam resíduos. A média de vida da pessoa ali era de 300 anos terrestre. Após um tempo que lhe pareceu ser de 6 a 8 horas, desejou regressar à Terra. E como se adivinhasse seu pensamento, 6 cicerões disseram-lhe: sabemos que o senhor está com vontade de voltar ao seu planeta. Levaram-no a uma nave idêntica que a transportava, e o processo foi o mesmo. Mergulhou na banheira, dormiu, acordou-se, colocaram a roupa especial, depois vestiram com a sua primitiva indumentária, aterrissaram e deixaram-no próximo ao local onde o haviam apanhado. Chegando ao sítio de seu pai, este recriminou por desaparecer durante tanto tempo sem deixar notícias, preocupando seus familiares. Foi então que Mário Rester constatou que aquele era o dia 14 de abril de 1950. Esteve afastado da Terra 4 meses, mas pelos seus cálculos foram 3 dias no máximo. O senhor Mário Rester e filha. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.